A paz do Senhor. Apócrifo. O que é um livro apócrifo? Um livro apócrifo é aquele que não foi inspirado por Deus. A palavra de Deus, em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, nos diz que ela foi escrita por homens movidos pelo Espírito Santo de Deus. Então, quando um livro é considerado apócrifo, ele é um livro normal, aonde você lê e não sente nada da parte de Deus. Você não sente edificação. Você não sente a presença de Deus através desses livros. Por isso que eles são considerados apócrifos. E tem muitos livros que muitas pessoas acreditam que quase todos esses livros, ou todos, são inspirados por Deus e que deveriam fazer parte do cânon. Mas, como já diz apócrifo. Então, assim, se tu for ver, se tu for pesquisar, tem livros como Apocalipse de Pedro, Apocalipse desse, daquele, entre outros livros. E, infelizmente, muitas pessoas acreditam que muitos livros apócrifos são de Deus, no qual eu discordo, porque eu já li 8 livros apócrifos até agora, e confesso, não senti edificação. Nesses livros tem histórias assim absurdas, histórias assim ridículas, passagens sem sentido, que isso não pode ter vindo de Deus. E lógico que não veio de Deus. E, infelizmente, tem pessoas que acreditam nesses livros. E tem pessoas que falam muito desses livros, ou de alguns livros, e até pregam, usam algum livro apócrifo em suas ministrações, dizendo que o livro apócrifo tal, Deus falou isso, que é assim, é daquele jeito. E eu não. Como eu prefiro ficar somente com os 600 livros, com 66 livros da palavra de Deus. Ou seja, que vai de Gênesis a Apocalipse. Segundo o dicionário bíblico Wycliffe, ele diz, em respeito aos apócrifos, que muitos livros têm erros históricos e representam ética e teologia questionáveis. Foi o que eu acabei de falar. E eu concordo. Como eu já li 8 livros apócrifos, eu entendo o porquê deles não fazerem parte do cânon. Olha só, a Bíblia Católica, há uma diferença entre a Bíblia Católica dos católicos e a Bíblia dos protestantes. A Bíblia do protestante, geralmente, como eu falei, a Bíblia tem 66 livros. Já a Bíblia dos católicos, ela tem 73 livros. Ou seja, ela tem 7 livros a mais. Onde esses livros são considerados apócrifos. Eu li esses livros. E é de algum desses livros que a Igreja Católica tira algumas heresias, como por exemplo o livro de Macabeus, que fala sobre os mortos, orar pelos mortos, o que não tem respaldo bíblico, o que vai contra a palavra de Deus. Só que assim, eles tiram essa parte do livro de Macabeus, mas então por que eles não ensinam e não pregam e praticam o capítulo 6 de Baruque, que fala sobre, que alerta sobre imagens de escultura, sobre adoração a santos padroeiros e por aí vai. Lembrando que o Êxodo capítulo 20, do versículo 4 ao 5, fala sobre Deus proibindo a adoração a imagens de escultura, a ter imagens de escultura, a acreditar em imagens de escultura. Então olha só, por que eles não pregam a verdade toda? Sabendo que dos 10 mandamentos, a Igreja Católica tirou o segundo mandamento, que é não ter imagem de escultura. Como no meu canal aí, eu já tenho vídeo falando sobre idolatria e também tenho vídeo falando sobre os 10 mandamentos. Olha só, tem alguns que esses dias eu vi aí um irmão aí falando de um tal livro apócrifo Jubileu, livro de Melquisedeque, entre outros. Então foi o que eu acabei de falar. Pessoas que dão crédito a esses livros. Pessoas que colocam esses livros lado a lado com a palavra de Deus. Então para mim isso não é de Deus. Isso não é correto. Se já é apócrifo, já diz, é apócrifo, não é inspirado por Deus.
então não tem que fazer parte do cânon. Sabendo que nem Jesus Cristo, nem os apóstolos mencionaram os livros apócrifos. Então por que eu vou mencionar os livros apócrifos? E olha só, um dos livros aí, um livro apócrifo, o que é mais assim comentado, é o que mais ganha crédito, é o livro de Enoque. Pessoas dizem, porque o livro de Enoque, ele já fez parte do cânon e depois tiraram. Pelo que eu sei, o livro de Enoque nunca fez parte do cânon. Então muitas pessoas dão crédito a esse livro, o livro de Enoque. Toda hora estão falando o livro de Enoque aqui, o livro de Enoque ali. Enoque falou isso, porque algumas passagens que tem no livro de Enoque, tem no Novo Testamento, tem, porque eu já li o livro de Enoque, e como eu falei, se dependesse de mim, o livro de Enoque realmente não faria parte do cânon. Como eu falei antes, tem histórias ali que não veio assim de Deus, porque só para quem lê mesmo vai entender do que eu estou falando. Que Deus não ia usar homens para escrever um livro com algumas coisas absurdas, umas coisas assim sem sentido, como realmente os livros apócrifos. Para quem leu, vai entender o que eu estou dizendo. Agora, para quem leu um livro apócrifo e diz que o livro é inspirado por Deus, que devia fazer parte do cânon, meu Deus, eu acho que você tem que buscar ter mais discernimento espiritual. Amém? Então, toda vez que eu ministrei a palavra de Deus, eu sempre ministrei de Gênesis a Apocalipse. Sempre falei mais do que Jesus disse e também o que Paulo disse. Então, eu uso somente os 66 livros da palavra de Deus. E por mais que fosse comprovado que o livro de Enoque realmente deveria fazer parte do cânon, mesmo assim eu ficaria somente com os 66 livros da palavra de Deus. Como eu falei, o livro de Enoque não tem o que você usar ali e pregar, querer ensinar. Que nem eu falei, tem alguns versículos ali que a palavra de Deus, o Novo Testamento, repete. Mas não tem sentido, é por isso que ele não fez parte do cânon. E eu concordo com isso. Porque Judas lá falou sobre Enoque. Não interessa, isso não quer dizer. Entende? Então, tem irmãozinhos aí que falou, que Deus me mostrou em uma visão ou em sonho, que muitos livros apócrifos, alguns livros apócrifos foram queimados, foram destruídos, ou que tal livro deveria fazer parte do cânon, como o livro de Enoque. Para mim, isso aí não veio de Deus, falando a verdade. Então, assim, livro apócrifo, temos que tomar muito cuidado com esses livros. Como eu falei, esses livros que estão no cânon da Igreja Católica, assim como eu falei sobre o livro de Baruque, o livro de sabedoria também fala, o livro de sabedoria apócrifo também fala e alerta sobre imagem de escultura. Então por que a Igreja Católica não ensina isso aí para os seus fiéis, para os membros da sua igreja? Por que ela não lê Êxodo capítulo 20, do versículo 4 ao 5, que fala não ter imagem de escultura? Por que não lê para as pessoas em rede nacional Baruque capítulo 6, que fala para o homem não ter imagem de escultura, idolatria? Assim como eu era idólatra, acreditava em santo padroeiro, eu tinha uma imagem da Enganecida do Norte dentro da minha casa, uma imagem grande. E graças a Deus, João 8, versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E Deus me libertou desse engano através da sua palavra, aleluia. E o que eu fiz com essa imagem de escultura? Eu tive o prazer de quebrar ela em vários pedaços e jogar fora, porque Jesus Cristo me libertou desse engano. Então, você que acredita em livro apócrifo, se você acredita, fica para você. Nas tuas ministrações, não use eles. Só ministre de Gênesis a Apocalipse, porque você pregando a palavra e acabar usando, trazendo algum livro apócrifo junto com a tua ministração, pode confundir muitas pessoas, pode deixar muitas pessoas em dúvidas, e também você pode acabar deixando muitas pessoas incrédulas.
ou continuar deixando elas incrédulas, no caso daqueles que não se converteram. Amém? Então esse é um pequeno resuminho sobre os livros apócrifos.